pessoal, eu me chamo Flaviana Soares de Souza. Eu sou especialista em educação infantil, alfabetização e letramento e também aluna da Uninter. Este é um vídeo desenvolvido para o trabalho de estágio no ensino fundamental, para o curso de licenciatura em letras. O formato do estágio escolhido para desenvolver a atividade é na modalidade híbrido, de projeto de extensão, consistente na elaboração conceitual, produção de relatório, de evidências e planilha de carga horária, além da lista para certificação. A metodologia que foi utilizada foi a teórico-científica, bem como as pesquisas de campo, bibliográfica e documental também. A importância do trabalho reside na constatação da linguística e seus gêneros textuais, oriundos de obras literárias brasileiras, com o estudo da vida e do autor Érico Lopes Veríssimo e sua obra O Tempo e o Vento, visando assim o aperfeiçoamento na didática do ensino fundamental em seus anos finais, além de contribuir também para a ampliação do conhecimento da sociedade em geral sobre o autor. O público-alvo é tanto o interno, ou seja, aqueles acadêmicos do curso de letras, além dos professores, estudantes, quanto o público externo, tanto outros alunos quanto demais simpatizantes da área. Por essa razão, o vídeo ele vai estar disponível no meu canal no YouTube. Vamos prosseguir então com o estudo. Obrigada. Os objetivos deste trabalho é conhecer a literatura brasileira do ensino fundamental dos anos finais, aprender sobre a história do autor Érico Lopes Veríssimo e demonstrar os gêneros textuais empregados na obra O Tempo e o Vento. Seu nome é Érico Lopes Veríssimo, de ascendência portuguesa, nascido em 17 de dezembro de 1905, na cidade de Cruz Alta, estado do Rio Grande do Sul. Ficou conhecido por suas prosas, de versos simples e de fácil compreensão e leitura, pois naquela época os livros eles eram escritos com vocabulário mais formal e de difícil compreensão. Algumas curiosidades sobre Érico Veríssimo. Quando ele tinha aproximadamente 4 anos de idade, foi diagnosticado com meningite complicada com broncopneumonia, o que quase levou à sua morte. Quando jovem, estudou no Colégio Venâncio Aires, na cidade de Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, sendo descrito pelos professores e colegas como um aluno comportado e quieto. Com aproximadamente 10 anos, Érico Veríssimo já demonstrava seu talento para a escrita, sendo que fazia desenhos e escrevia pequenas notas para seus familiares e amigos. No ano de 1930, Érico Veríssimo se mudou para a cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, com a intenção de ser escritor, sendo contratado como secretário de redação da revista do Globo, e nas horas vagas, para ter uma renda extra, começou a traduzir livros do inglês para o português. Érico Veríssimo escreveu o romance Olhai os Lírios do Campo, em 1938, que obteve reconhecimento nacional e internacional. Cabe destacar que Érico não detinha diploma de curso superior, mas lecionou literatura brasileira nos Estados Unidos e foi diretor de revistas. Na cronologia da literatura brasileira, Érico Veríssimo pode ser enquadrado na segunda fase do modernismo no Brasil, caracterizado pelos romances regionalistas, pois retrata em suas obras aspectos sociais, políticos e históricos do estado do Rio Grande do Sul. Seus romances são marcados pela abordagem realista dos personagens e da sociedade, explorando temáticas como as desigualdades sociais, as relações familiares, o contexto político
e as transformações históricas. Um dos principais aspectos da sua escrita é a capacidade de retratar a psicologia dos personagens, explorando suas motivações, dilemas e conflitos internos. Além disso, Veríssimo demonstra sensibilidade ao retratar o cotidiano, a vida simples e os dramas humanos. No bairro de Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 28 de novembro de 1975, Érico Veríssimo teve um infarto enquanto assistia televisão em sua casa e acabou falecendo. Assim foi a vida de Érico Veríssimo. Vamos ver agora algumas fotografias da sua juventude, da sua infância, até as publicações de seus livros. Essas fotografias foram tiradas da minha visita ao Museu e História de Érico Veríssimo, onde era sua casa. Este é o livro que ganhou repercussão internacional do autor. Conhecemos um pouco da história de Érico Lopes Veríssimo. Para finalizar este trabalho, nós vamos demonstrar os gêneros textuais empregados na obra O Tempo e o Vento. Mas primeiro precisamos entender essa série de livros publicadas pelo autor, Érico Lopes Veríssimo. O Tempo e o Vento é uma série de livros de ficção e romance que se misturam com alguns fatos e acontecimentos reais da sociedade brasileira na época. Essa série de livros, escritos por Érico Lopes Veríssimo, foi publicada entre os anos de 1949 e 1962. São 3 livros divididos em 7 volumes. Narra a trajetória da família gaúcha Terra Cambará ao longo de 200 anos. A data mais antiga é 1945, na época das missões jesuíticas, no estado do Rio Grande do Sul, onde eram enviados pelos portugueses os jesuítas para catequizar os indígenas, e o final datado da metade do século XX, final da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo. O primeiro livro da série se chama O Continente. É dividido em 2 volumes, datado do período de 1945 das missões jesuíticas, e nessas missões nasce o menino Pedro, filho de uma índia com um bandeirante, que se apaixona pela Ana Terra, uma paulista descendente de portugueses, mas que vive em uma estância no interior do estado do Rio Grande do Sul. Uma personagem principal do livro, uma mulher do lar, mas com características fortes e protetora da família. A personagem Ana Terra, ela tem uma neta chamada Bibiana, com características parecidas às suas, a qual se apaixona pelo capitão Rodrigo Cambará, que também tem características de uma pessoa impulsiva, corajosa, briguenta, passional e heróica. No meio desse romance, o livro relata a história brasileira, a Guerra do Paraguai, que causou uma profunda decadência na estância de Santa Fé. Esse primeiro livro, ele se refere mais à família e a seus valores sólidos. Vamos então agora ver algumas fotografias dos livros que foram escritos. O segundo livro da série se chama O Retrato. Se no primeiro livro a narrativa era de um tempo mais épico, nesse segundo o foco é a modernidade do século XX, das invenções, do telefone, dos veículos. O personagem principal é o Dr. Rodrigo, bisneto do Rodrigo Cambará, do primeiro volume da série, O Continente. Ele é um homem rico que vai estudar medicina na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e ama a vida na cidade. O livro retrata mais a vida urbana e narra o progresso da família Terra Cambará, que foram conquistados pelas gerações passadas, sendo que agora os integrantes da família
Terra Cambará são políticos, são influentes, são de classes dominantes. A história se mistura com a realidade quando entra em questões como o Estado Novo, o nazismo, o comunismo e sua narrativa. O título do livro, O Retrato, faz menção à pintura que o Dr. Rodrigo faz de si mesmo e a pendura em sua sala. Esse livro trata mais do individualismo do ser humano, do narcisismo que vai impregnando ao longo dos séculos na família Terra Cambará. Vamos agora ver algumas imagens do livro. O terceiro livro da série se chama O Arquipélago. É o último da trilogia e os fatos se desenrolam em grande parte na cidade do Rio de Janeiro, onde o Dr. Rodrigo é eleito deputado federal e tem 4 filhos. A família Terra Cambará já não se encontra tão unida, devido à mudança de costumes da época. Há desde comunistas a oportunistas na família. O Dr. Rodrigo tem uma ótima relação com seu irmão mais velho, o Toríbio, o qual prestigia valores antigos, binários, conservadores e que adora a vida no campo, mais simples, e também gosta de guerras e brigas, sendo que Rodrigo o admira por sua força e coragem, e o Toríbio admira o Rodrigo pela inteligência e oratória, até que chega a Era Vargas, quando o Rodrigo apoia Getúlio Vargas e se torna amigo íntimo e passa a fazer parte dessa engrenagem do Estado Novo. Assim, diante das diferenças ideológicas, é que ocorre o rompimento entre os irmãos. Ao longo do romance, aparecem vários personagens reais. Um deles, é o Getúlio Vargas, que contracena com os personagens fictícios criados pelo autor Érico Veríssimo. Nesse último livro, também faz parte a personagem Floriano, que é o filho mais velho do Dr. Rodrigo. Lembrando que o Dr. Rodrigo é filho, do Rodrigo Cambará, cuja intenção do Floriano é de escrever um livro sobre a história da família, na tentativa de construir a ponte entre essa ruptura familiar. O Floriano é um alter ego do próprio autor Érico Veríssimo, e o nome do livro que ele quer escrever é O Tempo e o Vento, vai se chamar O Tempo e o Vento. Então a cena é contada, a história, de trás para frente, Por isso que é interessante ler os três livros, a trilogia, que são divididas ao total em 7. Vou deixar aqui as imagens, então, do terceiro livro. Bem, chegamos ao final do nosso vídeo, E após essa sinopse sobre a trilogia de Érico Veríssimo, vamos passar a analisar os gêneros textuais empregados na obra. Primeiramente, a obra se trata de uma ficção histórica e romântica, os principais gêneros, mas ela também mistura gêneros textuais, pois também contam fatos reais, e gêneros de aventura, crônicas e até mesmo em forma de diário. Ao longo da trilogia, pode-se observar que há narradores tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa, sendo que o primeiro livro ele pode ser lido de forma independente. Já o segundo e o terceiro, eles não podem ser lidos dessa forma, pois eles possuem contextos mais complementares, uma história complementando a outra. Por fim, verificamos que a obra de Érico Veríssimo é de uma riqueza literária abundante e ela pode ser estudada de diversas formas durante o ensino fundamental, pois abrange grande parte dos gêneros textuais brasileiros. Além do mais, o ponto que nos chama mais a atenção é a linguagem simples utilizada pelo autor, o que não era comum na época e que nos gera fácil entendimento, além da narrativa histórica, que nos prende a todo momento na leitura.
O primeiro livro também ele virou filme e ele pode ser assistido pelas plataformas online. Para finalizar esse vídeo, então, vamos ficar com um poema feito por Carlos Drummond de Andrade, para Érico Veríssimo, A Falta de Érico Veríssimo. Falta alguma coisa no Brasil. Depois da noite de sexta-feira, falta aquele homem no escritório a tirar da máquina elétrica o destino dos seres, a explicação antiga da terra. Falta uma tristeza de menino bom caminhando entre adultos na esperança da justiça que tarda, como tarda, a clarear o mundo. Falta um boné, aquele jeito manso, aquela ternura contida, óleo a derramar-se lentamente. Falta o casal passeando no trigal. Falta um solo de clarineta.